Irmãos, boa noite. Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. Romanos 9, 1 a 5. Diz assim o texto: Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos dá saúde para isso, Senhor, para estarmos aqui na casa do Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanham em casa também. Abençoa Teu povo, Pai. Guarda Teu povo, que o Senhor possa edificar-lhes o coração. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, para sermos corretamente orientados pela Tua palavra. Edifica então, Senhor, a Tua igreja nesta noite, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. A partir do capítulo 9, irmãos, nós entramos num dos momentos mais difíceis mesmo da carta de Paulo aos Romanos. Capítulos 9, 10 e 11, ele trata não apenas da questão dos judeus como povo eleito, mas ele também discorre sobre o modo soberano como Deus escolhe pessoas desde a eternidade. Muitos irmãos têm alguma dificuldade com isso. E graças a Deus porque isso está na Bíblia. E acho que a grande questão que cada um de nós precisa fazer não é bem se é certo, se é errado, se devemos aceitar ou não, mas a grande pergunta é se é bíblico. Se nós podemos verificar que é bíblico, então eu acho que nós não temos outra opção senão nos curvarmos diante da Escritura. Então Paulo começa, logo aqui no versículo 1, aí do capítulo 9, discutindo a situação do seu povo. Nós vamos ver no decorrer, irmãos, desses 3 capítulos, 9, 10 e 11, Israel se referindo ao povo eleito de Deus, Israel se referindo a um povo étnico. Nós vamos ver como é que isso se comporta nesses capítulos e o que isso tem a ver com a nossa vida como igreja atualmente. Paulo chega logo no primeiro versículo e diz assim, olha, eu digo a verdade, em Cristo eu não estou mentindo. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Paulo está, irmãos, fazendo o que na modernidade nós diríamos assim, eu juro de pé junto. Não tem um negócio desse, a gente não faz isso de vez em quando. Eu juro de pé junto, é sério, eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo a você que o que eu estou falando é sério mesmo. Eu não estou pintando, eu não estou maquiando, eu não estou sendo bonzinho, eu estou realmente falando a verdade. E Paulo faz isso, ele diz que faz isso diante de Cristo, né? Ele diz, olha, eu digo a verdade em Cristo. Ele está dizendo, eu sei que eu estou diante de Deus. Eu sei que o Senhor Jesus conhece o meu coração, conhece o que eu estou falando, conhece a minha vida, conhece a minha sinceridade. Por isso, eu estou falando diante de Cristo. Não estou mentindo. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Seria mais ou menos, irmãos, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, eu estou diante de Cristo falando isso a vocês, e eu quero convidar o Espírito Santo para ser minha testemunha, para testemunhar comigo. Você já conversou com alguém que, conversando com você, diz assim, não, eu estou lhe dizendo isso mesmo, está aqui fulano que não me deixa mentir. Você já viu alguém conversando isso? Diz assim, olha, está aqui fulano, está aqui cicrano, que não me deixa mentir, né? Aí algumas vezes o outro diz, não lhe deixa mentir sozinho, né? Mas o que Paulo está dizendo olha,
eu estou convidando, eu estou convocando o Espírito Santo como minha testemunha. Ele que conhece o meu coração, que conhece realmente como está a minha alma, ele sabe que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Por que é que Paulo, irmãos, faz toda essa apelação? Por que é que ele diz tanto isso? Ele diz, olha, eu estou dizendo a verdade mesmo. Por dois motivos. Havia pelo menos dois motivos para isso. O primeiro é que ele já vinha há algum tempo falando sobre a condição dos judeus. E poderia ser que alguém tivesse a impressão, a sensação, inclusive o seu próprio povo, inclusive e especialmente o seu próprio povo, tivesse aquela sensação de que ele não gosta de nós. Ele não quer mais ser um judeu. Ele está abrindo mão da sua herança judaica, da sua tradição. Por que é que as pessoas poderiam pensar isso? Porque Paulo, irmãos, já tinha se referido, capítulo 2 aí, dessa mesma carta, nós já passamos por esse texto, né? Romanos 2, a partir do versículo 17, veja o que Paulo diz do seu povo. Ele diz assim, mas se você que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ele estava apontando o modo como o povo dele, apesar de ter a lei, apesar de ter recebido tanto de Deus, não andava de acordo com essa lei. E ele faz isso, irmãos, várias e várias e várias vezes. Eu não vou ler para os irmãos, até para não ficar cansativo, mas quantas e quantas vezes Paulo se refere ao seu povo como um povo rebelde, como um povo duro de coração, dando algumas vezes para algumas pessoas a sensação de que ele não gostava do seu próprio povo. Então, quando agora ele vai dizer no versículo 2 que sente grande tristeza e uma incessante dor no coração por esse povo, e no versículo 3 ele ainda diz, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne. Quando ele vai dizer isso, ele então no versículo 1, ele prepara as pessoas, ele diz, olha, o que eu vou dizer é de verdade. Eu não estou dizendo para bajular você. Eu não estou dizendo que a sua comida é boa porque você me convidou para comer na sua casa. Quem nunca fez isso, né? Eu não estou fazendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Ele diz o que eu estou falando de verdade. Eu estou falando diante de Deus. O Espírito Santo é minha testemunha. Testemunha de quê? Que eu tenho uma tristeza profunda mesmo. Uma grande tristeza, uma grande dor no meu coração. Irmãos, essa dor é tão grande que Paulo diz, se fosse possível, eu queria ser separado de Cristo. Se fosse possível que eu fosse para o inferno, para que todo o meu povo, meus descendentes segundo a carne, aí ele não está querendo se referir a um Israel espiritual, ele não está querendo se referir a pessoas eleitas, ele está se referindo aos seus compatriotas segundo a carne, conforme ele diz no versículo 3. Ele diz, olha, se fosse possível, eu mesmo ser separado de Cristo, para que os meus descendentes fossem salvos, eu faria. Eu queria isso. É claro, irmãos, que Paulo está usando uma hipérbole, né? É óbvio. Ele sabe que isso não é possível. Ele sabe que não é possível. Ele mesmo havia acabado de dizer isso, e nós vimos isso no sermão passado com o pastor Danilo, aí em Romanos 8, do versículo 31 até o 39. Depois de passar o capítulo 8 todinho falando sobre o quanto Deus opera maravilhosamente para nos salvar, ele termina o capítulo 8 em um cântico de exultação à segurança que nós temos em Cristo, a segurança da nossa salvação. E ele diz, olha, eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sabia, irmãos, que isso não era possível. Ele sabia, mas ele está tentando expressar o quanto isso era forte para ele. Quando ele fala sobre os Tessalonicenses, ele diz, olha, quando eu estive entre vocês, vocês cuidaram da gente, e eu sei que se fosse preciso, vocês arrancariam os próprios olhos para dá-los a gente, para nos dá-los. É claro que ele não esperava que ninguém arrancasse o olho para dar a ele. E se fizesse isso, não ia adiantar de nada, né? É claro que ele está sendo hiperbólico para tentar demonstrar um pouco daquilo que ele está sentindo. Às vezes está chegando perto da hora do almoço e a gente diz assim, rapaz, eu estou azedo de fome. Eu comeria um boi, né? É claro que a gente não comeria um boi, irmãos. Com toda certeza a gente não comeria. Um boi é muito maior do que nós. Mas nós estamos querendo dizer o quanto estamos com fome. E Paulo diz, olha, eu tenho muita tristeza pelo meu povo. Tenho mesmo. Se fosse possível, eu queria estar separado de Cristo, para que os meus compatriotas estivessem bem. E ele faz questão de dizer, irmãos, que ele está falando do Israel segundo a carne. Ele diz no final do versículo 3. E no versículo 4, ele reforça. Eles são israelitas. E quando ele diz isso, ele começa a descrever, então, quais são os privilégios. Por que ele está dizendo isso, né? Por que ele está dizendo, ele é um israelita. E ele passa a dizer o que é que isso significa, por que isso tem esse grande peso. Ele então começa a descrever a partir do versículo 4. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Tudo isso pertence a eles. Irmãos, não pertence a mais ninguém de forma originária. É isso que ele quer dizer. Quando Deus fala com Abrão, que diz para ele sair da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, o que Deus diz é, em você serão benditas todas as famílias da terra. E isso se concretizou, isso nos alcançou. Essa bênção nos alcançou. Daqui a pouco nós vamos batizar nossas irmãs Alice e Lavínia, com base na fé que nós herdamos desde Abraão, como cumprimento daquilo que Deus fez lá naquele momento e que nos alcançou hoje. Mas originalmente, Deus não chamou um sergipano. Deus não chamou um norte-americano. Deus não chamou um europeu. Originalmente, Deus chamou um homem, uma pessoa, a quem ele primeiro chama, faz promessa, entra em aliança com essa pessoa, e aí sim, a partir dele, todas as nações seriam abençoadas. É isso que Paulo está dizendo. É a esse povo meu, esse povo israelita, esse povo de carne, este povo étnico, foi esse povo que recebeu a adoção de filhos, irmãos, que foram chamados por Deus para que eles pudessem ter um encontro com Deus, para que o Senhor se revelasse a eles, para que o Senhor operasse de forma miraculosa na vida deles. Paulo também já tinha comentado isso, capítulo 3, aí do livro de Romanos, esta mesma carta, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Claro que não. Paulo está dizendo, há muita vantagem, irmãos. Há muita vantagem em ser um judeu, em ser daquele povo étnico, aquele povo que recebeu todas aquelas bênçãos, aquele povo que recebeu a adoção. O Senhor mesmo os adota. Êxodo capítulo 32. Desculpe, capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Isso é Deus falando com Moisés, depois Moisés leva a mensagem a Faraó, né? Capítulo 4, versículo 22 de Êxodo. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ele está se referindo àquele povo que estava lá,
Aquele povo que estava prisioneiro no Egito. Salmo 147, versículos 19 e 20, dizem o seguinte: anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. O salmista está descrevendo algo que é uma realidade, irmãos. Algo que é certo. O Senhor se revelou a um povo específico. É verdade que ele faz isso com o objetivo de que este povo leve a palavra por toda a face da terra. É exatamente, irmãos, o que acontece no domingo. Nós passamos o dia do Senhor aqui orando, nós passamos o dia do Senhor aqui ouvindo a palavra, nós passamos o dia do Senhor cantando, sendo edificados mutuamente e todos pelo Senhor. Daqui a pouco o culto vai encerrar e nós seremos enviados de volta ao mundo, irmãos. Nós seremos enviados de volta ao nosso trabalho, aos negócios, aos estudos, ao trânsito. Entendem? Deus, neste momento, não está se revelando a pessoas que estão seminuas, pulando o carnaval e enchendo a cara de cachaça. Não está fazendo isso. Deus está se revelando, neste momento aqui para nós, a um povo específico, dentro deste prédio, como está acontecendo em milhares de outros prédios como esse, por todo o mundo. Mas é aqui que Deus está transmitindo a sua palavra, não para que a gente se sinta bem, irmãos. Não para que a gente se sinta melhor, não para que a gente se sinta especial de alguma forma, mas para que essa palavra nos alcance e amanhã alcance outras pessoas. Foi isso que Deus fez com Abraão, foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus revela a sua palavra àquele povo, não foi a outro povo, foi aquele povo específico. É aquele povo que Deus chama de filhos, que Deus os adota. É a esse povo, irmãos, que pertence a glória de Deus, a glória que o Senhor revela a Moisés. Os irmãos lembram quando Deus se revela a Moisés, lá em Êxodo 3, Moisés vê aquela sarça que está pegando fogo, né? Mas ela não se consome, ele se aproxima para ver, e Deus diz a ele: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo, é um lugar diferente. E Moisés faz isso. Irmãos, Moisés era do povo de Israel. Ele não era de outro povo. É claro que essa denominação Israel só vai começar a partir de Jacó, né? É óbvio que isso começa a partir de Jacó. Mas Moisés está ali. Moisés faz parte do povo de Israel. Daquele povo que chegou no Egito 430 anos atrás. E não é uma outra pessoa, não é um outro povo que Deus se revela no meio de uma sarça ardente. É um judeu, é um israelita. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eles receberam a adoção. Eles viram a glória de Deus diversas vezes. Deixa eu citar algumas para vocês, irmãos. Números, capítulo 9, versículo 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. Êxodo capítulo 14, versículo 20. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Êxodo 24, 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Não foi a outro povo, irmãos. Não foi a outro povo, foi ao povo de Israel que aconteceram todas essas coisas. É esse povo, quando sai do Egito, que Deus manda uma grande nuvem seguindo eles e que os orientava, dizia por onde eles deveriam andar. Essa nuvem os guiava pelo dia, essa nuvem se transformava, irmãos, em uma coluna de fogo à noite.
Dá para vocês imaginarem? Do dia só uma nuvem, beleza, como a gente vê aqui. Mas imaginem que em determinado momento começa a escurecer e essa nuvem começa a encandecer, a pegar fogo. Era a própria glória do Senhor guiando, se manifestando diante daquelas pessoas. Paulo diz, eles viram tudo isso, irmãos. Foram eles que receberam a aliança, não foram outra pessoa. Se eu e você olharmos Gênesis 17, versículo 7, Deus falando, com Abraão, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. É com Abraão que Deus faz esse pacto. E essa aliança com Abraão, irmãos, é muito bonita, É um momento muito simbólico. Deus pede que Abraão parta alguns animais no meio. E ele parte esses animais no meio, coloca uma banda de cada lado. E as pessoas, quando faziam esse tipo de pacto, elas passavam entre aqueles animais mortos. O que elas estavam dizendo é, se eu quebrar o pacto, se eu quebrar o acordo, a aliança que eu fiz com você, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E ele passava entre aqueles animais. Deus faz esse acordo com Abraão. Mas como Deus sabia que nem Abraão, nem os seus descendentes físicos, o povo de Israel, nem os seus descendentes espirituais, que somos nós, como ele sabia que nós iríamos quebrar isso, nós iríamos quebrar esse pacto, irmãos. Nós não tínhamos condições de mantê-lo. É o próprio Deus quem passa. Abraão diz que no cair da tarde, ele vê como que um fogareiro, como uma chama de fogo passando entre esses animais. Abraão não passa, mas o próprio Senhor passa. Porque ele não quebra o pacto, irmãos. Porque ele é fiel. Ele é o único que pode sustentar aquilo que ele disse sob toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. Não há nada que possa mudar aquilo que ele resolveu fazer. Aquilo que ele intentou fazer vai ser feito. É ele que passa pelo meio daqueles animais partidos ao meio. É um judeu, é um israelita, é um descendente daquele povo que Deus escolheu, irmãos, que presencia isso tudo. São eles que presenciam o Monte Horebe pegando fogo. São eles que presenciam a glória de Deus cobrir o monte. E são eles que recebem, irmãos, tábuas das mãos do próprio Deus, escrita à vontade de Deus. Naquelas tábuas haviam 10 palavras. Cada uma daquelas palavras expressava a vontade de Deus para o seu povo. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o meu nome em vão. Guarde o dia de sábado. Obedeça seu pai, honre sua mãe. Não mate, não roube, não adultere, não furte, não levante falso testemunho, não cobice. Eram as 10 palavras que o próprio Deus escreve com o seu dedo nas tábuas que ele fez. Nenhum outro povo viu isso, irmãos. As tábuas são quebradas por Moisés no acesso de raiva e Deus escreve novamente. Moisés sobe ao monte e Deus escreve mais uma vez. É aquele povo que recebe, irmãos, o livro de Levítico. Se você ainda não leu, leia o livro de Levítico. Aquele livro tem um tema muito importante. O tema de Levítico, irmãos, é santidade ao Senhor. É o povo de Israel que recebe todo um livro onde Deus diz como quer ser adorado, como as pessoas deveriam fazer para se aproximar dele. Quando você cometer esse tipo de pecado, mate este animal desta forma diante do sacerdote. Se na sua casa aparecer uma mancha na parede, chame o sacerdote para olhar. Isso pode ser lepra. Se acontecer isso, faça dessa forma. Muitas passagens daquela, para nós hoje, parecem inclusive estranhas, Mas entendam, irmãos, aquele povo teve o grandíssimo privilégio de receberem de Deus a instrução de como ele queria ser adorado
passo a passo, momento após momento. Faça isso. Se você construir um altar de pedras, não trabalhe com ferramenta nessas pedras. Use a pedra no natural. Quando você for subir nesse altar, tenha cuidado para que não mostre as suas vergonhas. Veja a roupa que você está usando. Que não haja roupa de mulher em homem, que não haja roupa de homem em mulher. Entendem? É o próprio Deus que se revela àquele povo, estabelecendo o modo como ele queria ser adorado. Isso não aconteceu, irmãos, com nenhuma outra nação. O salmista, no Salmo 147, versículo 20, ele afirma isso que é verdade. Não fez isso com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Por que ignoram? Porque Deus não se revelou a elas. Só por isso, irmãos. Nenhum de nós aqui teria condições de deduzir como Deus queria ser adorado se ele não tivesse falado, se ele não tivesse registrado tudo aquilo ali em Levítico. Como é que a gente saberia que poderia comer um animal que não tenha o casco fendido? Ou que não deveria comer um animal que tenha barbatana? Como a gente ia deduzir isso? É Ele quem se revela, é o próprio Deus que diz, olha, o modo de me adorar é assim. E o que é muito interessante, irmãos, é que quando Deus faz isso, automaticamente, aqueles que são dele, se curvam diante dele e dizem sim, Senhor. Aqueles que não são do Senhor, automaticamente expressam a rebeldia no seu coração. Para que isso? Me diga, para que isso? Para que esse negócio? Para que dessa forma? E não pode ser de outro jeito, não é? Não podia não ser de outro jeito. Irmãos, se pudesse ser de outro jeito, Deus diria. Foi Ele que disse que Ele queria ser adorado dessa forma. A adoração, o culto, o louvor é para Ele. Nós não nos reunimos aqui, irmãos, para que a gente se sinta bem. A gente se reúne aqui para cultuar e adorar a Deus. Nós estamos aqui para prestar um serviço a Deus e não para ser servido. Entendem? Culto é serviço que nós oferecemos ao Senhor. A gente não vem aqui para ser servido. A gente não vem aqui apenas se a temperatura estiver agradável, se a música for como a gente gosta, se a cadeira estiver confortável, se as pessoas cuidarem muito bem da gente, se elas nos cumprimentarem, se não cumprimentar eu não volto mais. A gente não vem aqui para nada disso. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas o que a gente faz nesse dia aqui, na realidade, é parar, irmãos, um dia e dizer, olha, a nossa semana está começando. Mas nesse primeiro dia da semana, nós vamos consagrá-lo ao Senhor. Aquele que é Senhor de todos os outros dias. Ele é Senhor de toda a minha vida. E nesse primeiro dia eu paro para a adoração, para o louvor ao seu nome, para a leitura, para a meditação na sua palavra. Esse povo de Israel recebeu tudo isso, irmãos. Tudo isso. Paulo continua ainda no versículo 5. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo. Os patriarcas, ele está se referindo a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pessoas a quem Deus se revelou e com as quais Deus manteve a sua aliança geração após geração. E Paulo lembra agora, é desse povo étnico, é desse povo segundo a carne, é desse povo judeu que descendem os patriarcas. E ele termina concluindo, não apenas os patriarcas, irmãos, deles também descende o Cristo segundo a carne. Irmãos, o Senhor Jesus, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que formou os buracos negros, aquele que formou quasares, pulsares, aquele que criou cada um dos planetas, aquele que mantém todo o universo em ordem, aquele que criou cada átomo, cada neutrino, aquele que criou tudo que você puder imaginar, encarnou, irmãos. Ele tomou um corpo físico. E este corpo físico era o corpo de um judeu. Ele nasce entre os judeus. Ele nasce entre esse povo que Paulo está dizendo. O próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnou e encarnou como um israelita. Não encarnou em um israelita. Encarnou como um israelita. Paulo
de quebra, deixa para a gente muito claro que o Senhor Jesus veio em carne, irmãos. Ele não era um holograma, ele não era uma aparição, ele era uma pessoa de carne e osso. E ele tinha um local de nascimento. E ele tinha uma família segundo a carne. Paulo completa, no finalzinho do versículo 5, irmãos, Paulo, na realidade, está fazendo para nós uma das grandes afirmações da Escritura sobre a dupla natureza da segunda pessoa da Trindade, do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o Senhor Jesus é homem, segundo a carne, ele nasceu de Maria, segundo a carne, ele é um judeu, mas Paulo termina, ele é sobre todos, ele é Deus bendito para sempre. Paulo afirma, aquele homem que nasceu naquela manjedoura, que nasceu ali por volta do 3º, 4º século antes de Cristo, aquele homem é Deus. Deus bendito para todos sempre. Deus sobre todos. Ele não é apenas um homem, ele é Deus. Por que é que Paulo diz tudo isso, irmãos? Por que é que Paulo começa dizendo que tem grande tristeza por causa do seu povo? E depois ele começa a descrever todos os privilégios que o seu povo teve, que os israelitas, que aquele povo segundo a carne teve. O que ele está dizendo é, eles não aproveitaram a oportunidade. Eles foram criados em um ambiente cristão, irmãos. Eles foram criados em um ambiente onde Deus se manifestava constantemente. Onde Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Onde o Senhor aparecia numa nuvem. Onde o Senhor aparece para Josué no momento que ele está para entrar em Jericó. Um dos momentos mais maravilhosos da Bíblia, né? Josué está lá para substituir Moisés. Pesa sobre ele uma imensa responsabilidade. Ele estava substituindo o grande libertador, o grande estadista, o grande profeta Moisés. E ele agora está para entrar em Jericó, e eu não sei o que é que se passava no coração de Josué naquela noite, naquele momento que ele está ali, mas o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus aparece para Josué. Josué olha para ele e diz assim, você é dos nossos ou é contra nós? E o Senhor diz, eu sou o chefe dos exércitos do Senhor. E Josué se curva diante dele, o adora e é por ele instruído. Irmãos, essas pessoas tiveram tudo que é privilégio que você puder imaginar. Nós poderíamos dizer mais ou menos o seguinte, que logo cedo, quando bem pequenos, os pais deles faziam culto doméstico com eles. Oravam com eles, mesmo quando eles não entendiam ainda. Eles nem entendiam o que os pais estavam dizendo, mas os pais já estavam orando e cantando com eles. Assim que tiveram oportunidade, os pais ensinaram eles a ler e a escrever. Não é para que eles não ficassem burros, não. É para que eles lessem a Escritura. Para que eles lessem a Bíblia. Logo cedo, os pais deles pegaram um catecismo menor de Westminster e começaram a mostrar a eles. Está vendo aqui a primeira pergunta? O que é que ela diz? Qual é o fim principal da sua vida? Não é conseguir emprego, não é casar, não é comprar um carro, não é ter uma empresa. O fim principal da sua vida é gozar ao Senhor, é servir ao Senhor, é viver para Ele. Esse povo, nessa nossa analogia, seria mais ou menos como depois de fazermos tudo isso, nós levarmos nossos filhos à igreja, batizá-los, trazê-los ao culto, ao serviço do Senhor, ensiná-los, ler a Bíblia com ele, ensiná-los a amar ao Senhor, conviver com eles aqui, falar da nossa fé, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Algumas vezes, irmãos, a gente reclama para os nossos filhos do louvor que não estava muito bom, do sermão que foi muito longo, que foi muito curto, que foi muito isso, que foi muito aquilo. A gente fala sobre diversos aspectos, mas inúmeras vezes a gente não diz para os nossos filhos sobre aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Já perceberam isso? Que inúmeras vezes a gente não senta à roda da mesa no momento de almoçar, de jantar, de fazer um lanche, de bater papo. E a gente pode até dizer assim, você viu como é que está a situação na Ucrânia? Mas a gente raramente diz assim,
Rapaz, hoje Deus me livrou. Hoje Deus guardou a minha alma. Eu tive vontade de pecar, eu tive vontade de brigar com alguém, mas o Senhor me conteve. O meu coração estava fervendo de raiva, mas Deus fechou a minha boca. E já perceberam que a gente raramente faz isso com os nossos filhos? A gente precisa fazer isso, irmãos. Falar para eles não apenas das dificuldades que nós tivemos, mas daquilo que Deus tem operado em nossa vida. E esse povo de Israel teve tudo isso. Mesmo assim, irmãos, eles rejeitaram o Senhor. Mesmo assim. O que eu quero dizer é que, por mais que Paulo amasse aquele povo, por mais que Paulo estivesse, irmãos, inclusive disposto a dar a sua própria vida por eles, Paulo não pode salvar ninguém. Ele não pode salvar. Só tem um que pode dar a vida por outras pessoas e promover salvação. E é o Senhor Jesus. Você não pode, irmãos, dar sua vida por seu filho, para que ele seja salvo. Você não pode. Mas você pode orar por ele. Você pode orar com ele. Você pode trazê-lo ao culto. Você pode ensinar princípios cristãos a ele. Isso você pode fazer. Você só não pode salvá-lo. Você só não pode morrer por ele. Por mais que você queira. E eu não duvido que talvez algum pai dissesse: rapaz, eu trocaria a minha salvação pela do meu filho. Eu não duvido que algum pai até se propusesse a fazer isso. Mas você não pode. Não pode. E é por isso que eu quero lembrar você: faça aquilo que está ao seu alcance. Você pode orar por ele, você pode ensinar a eles as escrituras, você pode priorizar a edificação da alma dele. Isso você pode fazer, irmãos. Isso nós podemos fazer. Nós só não podemos trocar de lugar com ele. Por mais que a gente se sinta como Paulo, a gente não pode dizer: rapaz, eu queria que o meu nome fosse riscado do livro da vida e fosse colocado o dele. Isso a gente não pode fazer. O nosso amor não é suficiente para salvar ninguém. Apenas o amor de Deus em Cristo Jesus é suficiente para operar esse tipo de coisa, irmãos, para fazer salvação. Outra coisa que fica muito clara no texto é que as circunstâncias não são suficientes para salvar ninguém, irmãos. Nenhuma delas. Os irmãos que estão conosco aqui já há algum tempo sabem o cuidado que nós temos com o nosso departamento infantil. Tudo que a gente puder fazer, irmãos, tudo que a gente puder fazer, que estiver ao nosso alcance, para que as nossas crianças sejam bem acolhidas, nós vamos fazer. E nós precisamos fazer. Por um motivo muito simples. Elas não nascem crentes, irmãos. Não nascem. Ninguém nasce crente. Ninguém nasce salvo. Sabiam disso? Ninguém nasce crente. Essas pessoas precisam se converter, precisam conhecer a Cristo. E aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Nós não temos como salvar nossas crianças. Só quem salva é Deus. Mas se a gente puder treinar bons professores, é isso que nós vamos fazer. Se esses professores podem orar por essas crianças, é isso que eles vão fazer. Se a gente puder construir um prédio, colocar ar-condicionado, comprar um mobiliário adequado, comprar um material adequado para ensinar as nossas crianças, nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Mas nós não podemos salvá-los, irmãos. Tudo isso não pode salvá-los. Por mais que os professores preparem aulas maravilhosas, perfeitas, por mais que os professores orem por eles toda semana, e eu imagino e eu espero que façam isso, que durante a semana apresentem seus alunos. Durante a semana eu apresento esse grupo que vai estar aqui à noite. Essa semana eu estava orando e apresentando os irmãos que estariam aqui. Só Deus, não sei nem quem é que vai estar lá domingo. Como muitas igrejas de classe média, metade da igreja deve estar na Europa, outra metade em Ilhéus, outra metade em algum resort ou coisa parecida. Mas vai ter alguém lá, de manhã e de noite. Que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas. Que o Senhor possa falar ao meu coração. E a gente imagina que professores do departamento infantil fazem a mesma coisa. Que se preparam adequadamente. Que não preparam a aula na madrugada do sábado para apresentar no domingo de manhã. Normalmente, né?
A gente sabe disso, irmãos. É o que a gente pode fazer, é o que está ao nosso alcance. Mas uma aula bem dada, mobiliário adequado e todas as circunstâncias não podem salvar ninguém. Só quem salva é o Senhor Jesus. Salvação, irmãos, pertence apenas a Deus. O povo de Israel tinha tudo isso, é o que Paulo lembra. Eles tinham as alianças, eles tinham a circuncisão. O próprio Cristo nasceu entre eles. O próprio Senhor Jesus nasceu entre eles. Caminhou sobre as águas, ressuscitou mortos, provou quem ele era, provou que ele era o Filho de Deus. E mesmo as pessoas olhando para ele, vendo ele ressuscitar mortos e expulsar demônios, algumas pessoas ainda disseram, ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Só quem salva é Deus, irmãos. Ninguém mais salva. Mas já que você não pode produzir salvação, eu queria que você se conscientizasse primeiro disso. Não depende de você salvar ninguém, não depende. Mas depende de você fazer todo o esforço, tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que o seu esposo cresça espiritualmente, para que a sua esposa cresça espiritualmente, irmãos. Não apenas para que você providencie vestimenta, alimento e teto para a sua família, mas que você providencie alimento espiritual, que você cuide da alma de sua esposa, de seus filhos, das pessoas que Deus colocou sob a sua guarda. Isso você pode fazer. E o Senhor Deus vai salvar aqueles que Ele decidir salvar. Quem Ele quiser salvar, irmãos, será salvo. Não tem jeito. E eu sei disso, porque Ele salvou uma pessoa como eu, que não queria nada disso, que não tinha a menor intenção. Mas no momento dele, no tempo dele, Ele mudou o meu coração. E é só Ele que faz isso. Que você possa confiar em Deus. Fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Se esforçar mesmo para cuidar não apenas da alma das pessoas ao seu redor, mas da sua também. Sabe, cuidar do seu coração, cuidar da sua vida espiritual. Você não pode salvar a você mesmo. Você não pode salvar a ninguém. Mas você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para crescer espiritualmente, para viver diante de Deus. Você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cuidar da vida espiritual dos seus filhos, da sua família, dos irmãos que congregam com você. Que o Senhor lhe abençoe, irmãos. Que o Senhor lhe dê graça e que o Senhor lhe sustente na fé. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque nós somos apresentados à Tua palavra e à Tua revelação, que diz que a salvação não depende de nós. A salvação não é dos nossos próprios méritos, não vem por nossa conta. A salvação é a operação do Teu Espírito em nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus continue a salvar em nosso meio. Converta as nossas crianças, converta os nossos filhos, converta, Senhor, aqueles que têm congregado conosco, que têm o seu nome no rol de membros aqui da igreja, mas que ainda não têm o seu nome escrito no rol do livro da vida. De nada adianta, Deus, ser membro de uma igreja e não ter o seu nome escrito no livro da vida. Que o Senhor possa produzir salvação para o louvor do Teu nome. Que o Senhor possa mudar o coração, converter. Nós não temos condições de fazer isso, Senhor. E nós confiamos em Ti, que no momento certo vai fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu santo nome. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.